Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer mais uma vez a sua presença que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify e agradecer os nossos parceiros, Academia CPN, mais de 9 unidades por São Paulo com metodologia própria, a plataforma Educar com mais de 200 cursos para você, profissional da saúde, e a Swimtrack, um aplicativo para você monitorar o seu aluno na natação. E hoje eu tenho Lízia de Paula Marinelli. Hoje a gente vai falar sobre alimentação diária, alimentos funcionais, alimentos que produzem efeitos benéficos para a sua saúde e não porque também para a sua prevenção. Lízia, muito obrigado pela sua presença. Queria agradecer muito e queria que você iniciasse falando o que é uma nutrição funcional. E antes da nutrição funcional, a gente precisa colocar aqui que a nutrição é uma ciência bem nova, da década de 50. Então, é algo assim que muda, se recicla o tempo todo. E uma hora o ovo faz mal, uma hora o ovo faz bem, uma hora isso pode, aquilo não pode. Isso é fascinante porque faz a gente cada vez estudar mais. É maravilhoso. Então, minha primeira formação de pós-graduação foi nutrição clínica e depois funcional, que veio desse momento de atender o público e ver a necessidade de um alimento num tratamento. Então, o indivíduo tinha acabado de sair de um procedimento cirúrgico cardíaco, colesterol elevado, estava consumindo uma aveia para quê? Por quê? Por onde? Isso é a capacidade da nutrição funcional, né? Primeiro, tratar cada indivíduo de forma única. Então, são 7 consultas num dia. Nenhuma é igual à outra, porque existe... tratar o indivíduo como um universo único. Isso é a primeira coisa. Com muito embasamento nos exames bioquímicos, porque a partir dali a gente vai ver onde está a sua falta e o seu excesso para poder estar fazendo uso dos alimentos funcionais. Todo alimento vai ter uma função, só que cada um dentro da história daquele indivíduo. Então, é respeitar a bioquímica e a individualidade de cada um. Então, não existe um plano de gaveta para todo mundo. Eu acho que também é não identificar a consequência só, mas a causa, né? O mais difícil é você descobrir o que está causando aquele desequilíbrio ou como você potencializar alguma coisa. E queria saber como a gente consegue utilizar esses alimentos nutricionais no nosso dia a dia. Olha, de várias maneiras, né? Por exemplo, quando eu como uma fruta adicionada de uma fibra, ela vai ter, eu consigo modular o índice glicêmico dela. O que significa? Que comer um mamão com aveia engorda menos do que comer um mamão sozinho. Que comer uma banana no meio da tarde acompanhado de uma castanha vai dar menos pico de glicemia, de insulina para um diabético do que se eu como essa fruta sozinha. Então, isso é um modelo de uma estrutura funcional, de um tratamento aí funcional. Quando eu uso para dar cor, tempero no meu alimento, substituindo a páprica, que é a casca do pimentão, cheia de agrotóxico, que não faz parte da nossa cultura alimentar. Quem trouxe foram os espanhóis. Substituindo isso por um urucum, que é a cúrcuma, que veio dos indígenas, que é rico em vitamina E, tem efeito cardioprotetor, que tem vitamina K para as articulações, isso é nutrição funcional. É priorizar o que está na terra, dentro da biodiversidade, para a minha saúde. E como trazer essas propriedades funcionais aí para o combate das doenças, como medidas preventivas das principais doenças que a gente encontra? Eu acho que isso está dentro do que a gente fala do sobrepeso, obesidade associado à síndrome plurimetabólica, que é o guarda-chuva de doenças, de problemas de saúde associado ao sobrepeso. Então, a gente tem diabetes, hipertensão, colesterol. Um outro problema associado hoje, que está sendo encarado como uma normalidade, mas é um crime, que é a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Então, olhando dentro disso, e que casa, né, com a história de algo
que está sendo super preconizado, por exemplo, é o desenho do jejum. O jejum vai controlar, vai fazer um trabalho lindo dentro da glicemia de um paciente diabético, de um paciente obeso, que é colocado hoje como algo novo, que ganhou o prêmio Nobel, mas se a gente for ver, é o estado de vida dos nossos antepassados, que jantavam às 6 da tarde e faziam café da manhã às 6, porque iam trabalhar na roça. E a gente desconstruiu isso. Então, eu vou para academia 8, 9 da noite, vou jantar 9 e meia, no outro dia eu já acordei às 5 e meia, 6 horas para estar no trabalho. Encurtei essa janela de uma refeição para outra e isso vai gerando o quê? O corpo não tem tempo de respirar, de sentir nem fome, eu já estou me alimentando de novo. Então, essa liberação constante de insulina vai ser um gatilho dentro do sobrepeso e da obesidade. Então, o jejum aqui é um recurso da nossa própria natureza, que hoje está sendo resgatado, e daí dentro disso eu posso fazer de 14, de 16, mas os chás, por exemplo, dentro do sobrepeso, de uma glicemia, os de natureza amarga, porque eles desconstroem tecido. Um chá de pata de vaca, um chá de dente de leão, a própria alcachofra para chá, então você consegue modular uma glicemia dentro da esteatose hepática que está no sobrepeso, que é a gordura no fígado. Acho que o número 1 é bebida alcoólica. Então, hoje a gente está vendo, pós-pandemia, isso cresceu ainda mais, entre as mulheres especialmente, eu vejo isso no consultório, esse hábito de chegar em casa, tomar uma taça de vinho, tomar uma cerveja para relaxar, o quanto isso tem uma soma nessa gordura, nessa esteatose hepática, associado com alimentos de alto índice glicêmico, que nesse caso é doce, principalmente para o público feminino. E alimentos industrializados. Então, pão francês, um biscoito tipo maisena, Maria, esse tanto de farinha branca contribuindo para a gordura no fígado. E você falou sobre o jejum, onde tem, por muito tempo, te passou, você tem que comer a cada 2 horas, a cada 3 horas. Até onde isso é mito, até onde isso é verdade? Esse consumo fracionado tem que ser respeitado pelo apetite. A fome é o grande marcador do fogo digestivo. Se eu tenho fome, de fato, é o momento de comer. Um indivíduo que tem um metabolismo mais lento, provavelmente ele não vai ter necessidade de estar comendo de forma fracionada. Isso tem que ser respeitado. Você falou sobre a síndrome metabólica, né? Que está muito associada à obesidade, sobrepeso e até ao sedentarismo. Como a alimentação pode diminuir esse cenário aí de metabolismo dessa síndrome? Então, tá dentro do estilo de vida, né? Um ponto importantíssimo, que é o mais, tá no topo, é o sono. Porque um indivíduo que hoje, de novo, por conta da tela do celular, de um computador, as pessoas tendem a dormir depois da meia-noite. Da meia-noite às 3 da manhã é o horário que eu tenho liberação de hormônio catabólico, como, por exemplo, o cortisol, que modula resistência à insulina. Se eu vou dormir entre meia-noite e 3 da manhã, eu vou engordar, porque eu estou fazendo resistência à insulina. Então, só o fato de eu ajustar o horário do sono, isso já contribui para a minha perda de peso, que está dentro dessa síndrome plurimetabólica. Quanto mais cedo eu janto, estourando 6, 7 da noite, e naturalmente eu já estou aumentando o meu gap, minha janela de jejum, eu já estou modulando essa liberação de insulina que é feita pelo cortisol da madrugada. A gente encontra isso muito com jovens hoje em dia, né? Cada vez eles estão dormindo mais tarde, cada vez estão mais sedentários. E que vai respingar na imunidade, né? Que é nos jovens, nos adolescentes, que é quase que um estado crônico de gripe, resfriado, de coriza, de faringite por repetição. Porque quem modula isso de forma primária é o sono. É o sono. E quais são os ingredientes básicos aí para uma escolha de uma alimentação saudável no nosso dia a dia? Bom, tem centenas, mas eu acho que a gente, falando aqui, né, a gente está num papo que várias pessoas, o coletivo está ouvindo, acho que a gente precisa começar pelo básico, literalmente pelo arroz com feijão. A escolha de um sal.
Então, todo mundo veio na troca de um sal marinho convencional pelo sal rosa, que se for original, é um sal de rocha que não tem adição de iodo. O sal marinho, como medida de saúde pública, foi obrigado a colocar iodo dentro dele, porque isso cuida do bócio endêmico, isso cuida da conversão de T3 em T4 e cuida do meu TSH. Então, outra coisa que a gente viu com adesão de sal rosa de rocha, muitos casos de hipotiroidismo pela falta dessa adição de iodo, que é uma alga. Então, primeira coisa, a escolha de um bom sal, porque o sal a gente usa no almoço, no jantar. Então, se for usar um sal rosa, hoje a Anvisa já obriga a colocar o iodo dentro do sal rosa, mas nem todas as marcas já estão adaptadas, tá? Segundo ponto, um açúcar, que eu acho que é o ingrediente que todo mundo tem em casa. Então, o conceito de estar junto de um alimento integral. O que é isso? Quanto menos processado, quanto menos industrializado esse alimento tiver da sua matéria-prima original, mais nutritivo ele vai ser. Então, eu tenho a cana-de-açúcar, na sequência eu tenho o melado, depois eu tenho a rapadura, depois eu tenho o açúcar mascavo, o demerara, o cristal, o branco. Esse açúcar branco, extremamente inflamatório, não vai me dar nada, extremamente ácido para o meu corpo. Células cancerígenas se alimentam dessa acidez, enquanto que se eu uso uma rapadura, um açúcar mascavo, eu não tenho esse grau de acidez, eu tenho ferro, que para um estado anêmico é maravilhoso, e o índice glicêmico dele é melhor e menor do que de um açúcar branco. Então, ingredientes básicos. Óleo, os óleos vegetais, de modo geral, né? Soja, milho, canola, algodão, um veneno pelo grau de saturação. Se eu tiver que escolher algum, eu vou escolher um óleo de girassol, porque ele é o que mais resiste ao processo de aquecimento, seja para refogar um alho, uma cebola, ou para fazer uma fritura de imersão. Padrão ouro seria cozinhar com azeite, sem passar de 100 graus, que é o estado de fritura. Ninguém vai fritar, né, num azeite. Mas esse refogado de alho e cebola do arroz com feijão do dia a dia com azeite. E se fizer a fritura de imersão, aí eu vou para um óleo de girassol. Qualidade da água, uma coisa básica, a gente usa no dia a dia. Quanto mais alcalina for a água, melhor. Hoje muita gente usa água engarrafada, é um lugar que a gente consegue ter o controle dessa acidez / alcalinidade, mas ao mesmo tempo a gente tem o bisfenol, que é o derivado de plástico dentro dessa água, que é um disruptor endócrino, que vai ter relação aí com uma menstruação precoce numa adolescente, uma menarca precoce, que vai ter relação com uma dificuldade de engravidar. Então, os derivados de plástico dentro de uma água que é algo que eu consumo no meu dia a dia. E quem tá aí do outro lado, com certeza tem aquela vontade sempre de emagrecer, ou buscar nos alimentos, buscar na atividade física. Que dicas você poderia dar aí para quem tá nesse processo de emagrecimento? Olha, acho de novo é fazer o arroz com feijão literalmente. Almoço, quem treina tem que comer arroz com feijão. Isso é o whey protein de quem não pode comprar um whey protein. Então, ali o que falta no arroz tem dentro do feijão, o que falta no feijão tem dentro do arroz, e os dois juntos vai dar uma cadeia de aminoácido perfeito. Preciso ter pelo menos 3 frutas no dia, de cores distintas, porque cada fruta vai estar associado a um grupo de vitaminas. Então, se eu chupo lá uma laranja, eu vou ter vitamina C. Se eu consumo os berries, que são os frutos vermelhos, eu vou ter as antocianidinas, que vai cuidar de inflamação cardíaca. E se eu consumir um limão, eu estou alcalinizando o meio. Então, 3 frutas por dia é uma coisa que não dá para abrir mão. A hidratação é algo muito importante. A gente tem a conta lá dos 30 ml por quilo de peso. Então, uma pessoa de 70 quilos com 30 ml de água deveria tomar 2 litros e 100. Isso
na teoria, na literatura. Mas se esse indivíduo está com edema ou está desidratado, essa conta tem que ser ajustada. Então, também é uma outra coisa, né? Eu bebo 3 litros de água por dia. Não necessariamente você precisa disso. Acho que atividade física, no mínimo, aí, a conta de 30 minutos, 40 minutos, 5 vezes por semana, ou 1 hora, 3 vezes por semana. Não dá para abrir mão disso. O uso de um chá. Então, eu posso preparar meio litro, faço 2 canecas no dia. Não só um chá pensando no sono, que esse chá ficaria concentrado para dormir, mas durante o dia como um antioxidante. Então, por exemplo, o próprio chá verde, que muita gente tem acesso, é super popular, ou um chá de erva doce, um chá de hortelã, que vai ter efeito na digestão, que é outro mal. De cada 10 pacientes, 7 tem problema de digestão, que é o ponto 1 de um estado de nutrição. Então, tomar um chá de hortelã, de erva doce, que eu tenho isso em semente, em flor ou em sachê, já é um divisor de águas para a digestão. Controlar o líquido com a comida. Então, durante a refeição, não passar de um fundinho de copo, uns 50 ml, 30 minutos antes à vontade, e depois da refeição esperar uns 50 minutos para voltar a tomar à vontade. Então, isso também preserva muito o estado de digestão, aquela leseira, o sono, a sensação de peso que vem no pós-digestão. Se eu uso muito líquido com a comida, eu estou contribuindo para esse desconforto. E a gente vê a utilização ali de suplementos, que às vezes é importante, só que hoje em dia a gente vê aquele suplementação, a autossuplementação e a suplementação em excesso. Que dica você daria para quem está fazendo atividade física e utiliza essas suplementações? Eu me formei, vai fazer 22 anos. Quando eu me formei, com uma castanha do Pará grande, a gente conseguia fazer a reposição do selênio, que é um mega antioxidante que só tem na nossa castanha do Pará, que é super brasileira. Hoje, a indicação do consumo já são de 3, se for pequena, 4, porque o solo está mais lixiviado, está mais lavado, está mais empobrecido. Então, a gente vai vendo como a suplementação acaba fazendo parte aí desse ajuste e tem uma certa importância. Um ômega 3 que tem ação anti-inflamatória no sobrepeso, numa artrite, numa artrose, que é um mega anti-inflamatório. A fonte é o salmão, uma das fontes, mas nosso salmão é de cativeiro. É pior consumir um salmão do que a gente comer uma carne bovina, olhando por essa questão da ração. Tem muito menos controle sobre um salmão de cativeiro do que um gado, do que na pecuária. Isso é muito ruim, muito ruim. Então, a suplementação, de novo, né? Você precisa avaliar o estilo de vida do indivíduo versus volume de treino, versus qualidade de sono, versus resiliência ao estresse, para a gente fechar essa conta. Mas de forma absoluta, à medida que a gente envelhece, a gente vai perdendo enzimas, que são catalisadores biológicos de um processo de transformação. Então, tudo dentro da gente vai ficando mais lentificado. Um clássico disso é ver um paciente adulto ficando intolerante à lactose, ele comeu queijo, tomou iogurte a vida inteira. Porque essas enzimas vão ficando mais preguiçosas, a gente vai diminuindo essa capacidade de produção. Então, o ajuste tem que ser feito. Então, o suplemento, na conta certa, organizado, isso tem um papel importante na saúde. E para a gente finalizar, né? A gente comentou que a gente é o que a gente se alimenta ou o que a gente absorve. Quando a gente vai fazer o supermercado, acho que é a chave, né? Então, como escolher os alimentos certos na hora que eu vou fazer a compra no supermercado? Absoluto. Eu acho que o supermercado, quando você olha o carrinho, o carrinho do supermercado, ele tem que estar farto de produto de higiene e, no máximo, a mistura, a proteína, a carne, o frango, o peixe. O grosseiro tem que vir da feira. Se eu não faço feira, isso também tem que vir do supermercado. Mas esse carrinho tem que ter arroz, feijão, folha, fruta,
um lácteo, ter um bom queijo e menos industrializado. Que a velha frase do desempacotar menos e descascar mais. Isso é uma referência, olhar para esse carrinho de supermercado e visualizar menos industrializado. Queria agradecer muito a sua presença, Lisne, agradecer quem está aí do outro lado. Para quem não acompanha a nossa primeira entrevista, que a gente falou um pouco de prevenção, sobre algumas estratégias, biohack, então como você fazer essa prevenção, o link está aqui em cima. Queria que você deixasse mais uma vez as suas redes sociais e falasse para quem quiser te encontrar, onde te acha. Estou no Instagram como Lisnia de Paula, meu consultório é no Itaim. E inbox a gente pode se organizar e se encontrar. Indico muito, né, a fazer a consulta com a Liz, né, um novo estilo de vida aí para vocês e em busca sempre da prevenção aí, não deixar a vida nos levar e ficar à deriva. Quero agradecer muito aos nossos parceiros, CPN Academia, Plataforma Educar, Swing Track e para você que está aí do outro lado, que faz tornar realidade esse sonho, que manda mensagem, busca novos parceiros ali para a natação criativa. Então, eu queria agradecer muito, agradecer mais uma vez a Lisnia e até o próximo episódio. Obrigada, Rê. Um prazer, viu? Muito obrigado. Até a próxima. Showing.